Olá amigos, olá amigas. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente que eu vou fazer uma refutação. Eu vou batizar esse quadro como Refutando com os Apologistas. Meu nome é Douglas Manuel e esse é o Refutando com os Apologistas. Desta vez eu irei refutar um vídeo do Rodrigo Silva. Ele é professor, é pastor e apresentador desse programa Evidências da TV Novo Tempo. Nesse programa ele vai falar sobre, entre aspas, a história do papado. Mas a gente vai poder perceber aqui que na verdade o que ele faz é todo aquele antipapado, né, protestante. Ele vai discorrer por alguns argumentos para assim invalidar o papado, e também ele vai tentar aqui provar que Pedro não foi constituído papa por Jesus Cristo. Eu vou fazer da seguinte forma: o vídeo irá correr e quando eu achar necessário eu dou um stop no vídeo e prossigo com a minha resposta. Eu vou tentar, na medida do possível, fazer esse vídeo na íntegra, né? Passar todo o vídeo na íntegra desse programa. Esse programa tem meia hora, então esse vídeo refutação provavelmente irá se estender também por uma hora, talvez. Vamos lá, então. A gente já viu aqui, né, que ele tá, na verdade, aqui ele tá apresentando o assunto do programa, né, falando sobre a renúncia e tal, e falando que esse seria um momento propício para falar do papado. Eu não tenho toda essa produção, né? Meu microfone não é tão bom. Eu não tenho um cenário legal que nem ele tem ali para passar aquela credibilidade, né? Mas eu tenho também algumas verdades aqui para falar, e como ele bem aponta aqui, né? Que busquemos a verdade. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai conferir e vamos ver se o que ele está falando aqui é realmente a verdade ou é mais uma daquelas desconstruções que os protestantes tentam fazer, né? E olha que os maus exemplos, Então vamos infelizmente, lá. podem ser vistos em todos os lados. Ninguém está excluído. Vemos crentes desrespeitando imagens e ícones católicos, às vezes párocos impedindo reuniões evangélicas no bairro de sua paróquia. Enfim, qualquer desrespeito à crença do outro é algo abominável. Nós que nos dizemos religiosos, devemos, acima de tudo, aprender a discordar com classe e respeito e, juntamente com isso, ter claro se nossas convicções religiosas são de fato baseados em elementos concretos ou em crendice, tradição ou achismo. Com base nessas observações, eu preciso apenas acrescentar uma coisa para você. Respeito não significa silêncio ou concórdia em tudo que o outro diz. Portanto, se alguns amigos católicos talvez se surpreenderem com o que vamos revelar neste programa, sugiro apenas que investiguem os fatos e vejam a procedência ou não daquilo que vamos dizer aqui. Voltando, pois, à questão papal, a versão tradicional do catolicismo afirma que o apóstolo Pedro teria sido o primeiro papa. Logo, a história do papado, de acordo com essa versão,
teria começado no momento em que Cristo confere a Pedro as chaves do reino, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Vou dar agora os argumentos comumente usados para dizer que Pedro seria o primeiro Papa, e também por que discordo deles. Em primeiro Bom, 3 minutos e 36. O que ele acaba de falar aqui? Ele falou que iria dar os argumentos tradicionais para defender o papado. Pois bem, ele fala isso, mas na verdade os argumentos, entre aspas, tradicionais para defender o papado, que ele vai dar aqui, na verdade nada mais são do que argumentos inventados por ele, ou na verdade são meios argumentos, ou seja, são coisas muito fáceis de rebater, né? Como é de praxe dos protestantes, eles inventam um boneco, alguma coisa muito fragilizada para dizer: aqui está a igreja, essa é a igreja católica. Esse boneco aqui fragilizado, tá vendo? Esse espantalho. Essa é a igreja católica. É exatamente isso que ele faz. Ele vai dizer que aqui são os argumentos que nós usamos para defender o papado de Pedro, quando na verdade não são. Nós temos muitos argumentos, e muitos argumentos muito fortes e irrefutáveis, mas o que ele vai dar aqui são aquelas coisas muito paliativas, que na verdade não dá nem para se chamar de argumento, como a gente vai ver agora. Vamos ver. O primeiro, entre aspas, argumento católico que ele fala. Em lugar, dizem que Pedro é o mais citado nos evangelhos. É verdade que os evangelistas fazem referência a Pedro pelo menos 171 vezes. Mas, se apontarmos todo o Novo Testamento, o nome que mais se repete ali destaca não é o de Pedro, e sim o de Paulo. Veja que, ademais, se a ocorrer... 3 minutos e 56. Veja que ele já começa falando que o primeiro argumento que os católicos usam é de que Pedro seria o mais citado nos evangelhos. Veja bem, eu mesmo que trabalho defendendo a igreja aqui como apologista, eu jamais usei, também jamais usaria um argumento tão frágil quanto esse. Ora, o que faz com que Pedro seja ou não Papa não é ele ser citado inúmeras vezes, quer seja nos evangelhos ou nas cartas, mas sim essa missão que Jesus Cristo deu a ele. E aí ele, para responder esse pseudo-argumento, ele responde ainda de uma forma totalmente desonesta, ou seja, ele fala que Pedro foi o mais citado nos evangelhos, mas que no Novo Testamento como um todo seria Paulo. Ou seja, nós não estamos falando aqui das cartas paulinas, e sim dos evangelhos, né? Vamos dar prosseguimento aqui, 3 minutos e 56. Se a ausência de nomes é sinal de hierarquia, saiba que o nome apostólico mais mencionado nos evangelhos depois de Pedro é o de Judas Iscariotes. E nem por isso podemos dizer que ele seria o mentor dos demais. O temperamento expansivo de Pedro, a sua energia, certamente o colocavam em destaque. Era apenas uma questão de personalidade. E é claro que ele foi um dos líderes da igreja, conforme vemos no livro de Atos. Porém, jamais foi o topo da lista ou o papa dos demais apóstolos. Ele acabou de dizer que Pedro jamais foi o topo da lista. Anotem bem isso que ele falou aqui, porque mais pra frente do vídeo ele mesmo vai se autorrefutar e vai ser muito engraçado. Não há nada, nenhuma indicação histórica ou bíblica que aponte para uma liderança, digamos, papal por parte de Pedro. Ah, sim, pera aí. 4 minutos e 38. Há muitas evidências que Pedro tem sido papa. Ele fala aqui que não existem evidências nem bíblicas nem históricas. Ele fala isso de uma maneira totalmente da boca para fora. Ele não dá uma fonte, nada.
Pois bem, senhor Rodrigo Silva, eu posso te dizer que existem sim muitas fontes históricas que confirmam o papado de Pedro e muitas fontes bíblicas, só que a sua mentalidade deturpada não deixa ver isso. Bom, vamos continuar aqui com o segundo pseudo-argumento que ele dá. Em segundo lugar, afirmam que Cristo muda o nome de Simão para Pedro. O argumento por detrás dessa fala é que, se Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, isto era um fato excepcionalmente importante para indicar que Pedro deveria ser o líder dos demais apóstolos. Por isso, Jesus mudou o seu nome. Ora, o problema é que Pedro não foi o único apóstolo a ter seu nome trocado por Jesus. Não. O Senhor também mudou os nomes de Tiago e João, a quem chamou de Boanerges. Isto você pode encontrar em Marcos, capítulo 3, verso 17. 13. Pois bem, agora ele fala aqui num segundo argumento, né, que seria a troca de nome de Pedro. Ele dá esse argumento como se a simples troca do nome já fosse o motivo pelo qual Pedro seria Papa, né? E ele dá outros exemplos de como o de Tiago e João, que seriam os Boanerges, né? Os filhos do trovão. E ele compara essa mudança de nome com a mudança de nome de Pedro, algo que foi totalmente diferente. Eu havia escrito algumas coisas sobre esse tema que eu vou ler aqui, está bem? Sim, ele dá o exemplo de Tiago e João, que foram chamados de Boanerges, beleza. Mas o argumento católico aqui não é jamais e simplesmente mudança do nome, mas sim o significado incutido neste nome. Boanerges significa filhos do trovão. Certamente Jesus teve seus motivos para chamá-los assim. E certamente foi daquela passagem lá em que eles falaram, né, porque não faz cair fogo do céu, ou seja, esse foi um mero apelido carinhoso que Jesus deu para Tiago e João, né, os filhos do trovão, devido ao seu temperamento e tal. Mas bem, no Antigo Testamento, vemos que os nomes, quando mudados, significam uma missão. Veja o exemplo de Abraão. Abraão, primeiramente, era chamado de Abrão, que significava grande pai. Mas Deus muda o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos, pois lhe foi prometido uma grande descendência. E de fato, ele teve uma vasta descendência, de maneira que ele é o pai da fé de judeus e de cristãos. Vejamos então o porquê da mudança do nome de Pedro. Não foi simplesmente um enfeite. Tem todo o significado. E mais que um significado, uma missão. Veja bem. Pedro, anteriormente, era chamado de Simão, que significa bambu agitado pelo vento. Ou seja, era um homem instável. Mas Jesus tinha uma missão para ele. E então troca seu nome para Cefas, que é uma transliteração para o grego da palavra aramaica kepa, que significa rocha. Essa passagem está em João 1:42. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Jesus não apenas muda o nome de Simão. O simulacro de argumento que Simão usa chega a ser ridículo. Perceba como eles agem, inventando argumentos que supostamente são usados por católicos. Em seguida, facilmente eles os refutam. Mas não é assim. O argumento católico ali foi exposto de maneira incompleta. Foi de fato uma meia-verdade, típica astúcia do demônio. Pois uma mentira completa não atrairia e não convenceria tanto como uma meia-verdade.
Aqui eu expus o argumento real, da qual este senhor não refutou nem passou por perto. Veja bem, Pedro teve seu nome mudado, pois antes era vacilante. Mas Jesus tinha a missão para Pedro, de guardar a fé, de ser uma pedra firme, onde os outros apóstolos pudessem se sustentar doutrinariamente. Ao decorrer dos vídeos e desse vídeo, eu terei a oportunidade de entrar mais fundo sobre esse assunto do nome de Pedro. Vamos dar continuidade aqui. Mudar o nome aqui é apenas colocar um apelido carinhoso e não colocar alguém a... Bom, agora ele fala que mudar o nome de Pedro é apenas um apelido carinhoso. Ele chega a esse ponto. Olha, eu poderia admitir que Boanerges é um apelido carinhoso, pois significa filhos do trovão. Isso não significa nada, não significa uma missão. Isso é um apelido carinhoso. Mas Pedro significa pedra. Como pedra poderia ser um apelido carinhoso? Eu acho muito, no mínimo, estranho. Imagina um amigo seu te chamar de pedra, simplesmente por tentar te fazer algum agrado, te chamando de pedra. Bom, isso é meio que contraditório, eu acho. Vamos lá, então, ao terceiro pseudo-argumento aqui. 5 minutos e 21 do vídeo do cara. A lista dos apóstolos. Em terceiro lugar, apontam a lista dos apóstolos como argumento para Pedro. Os teólogos católicos observam aqui que sempre que o nome dos 12 apóstolos é mencionado, o de Pedro vem em primeiro lugar. Aliás, Pedro é citado até em uma expressão coletiva. Pedro e os que o acompanhavam. 5 minutos e 59 segundos. Primeiramente, eu quero refutar essa parte aqui. Vamos lá. Porque é o seguinte, né? A técnica protestante é essa, né? É a metralhadora giratória. Ou seja, eles dão 1 milhão de argumentos um em cima do outro para incapacitar o oponente de refutá-lo completamente. Mas na medida do possível eu estou tentando aqui, né? Vamos lá, pera aí. Vocês bem viram que no começo desse vídeo ele mesmo falou que Pedro não era o primeiro da lista. Veja bem, agora ele mesmo está admitindo que Pedro sim era o primeiro da lista, mas até mesmo era citado como Pedro e os demais e tal. Porém, jamais foi o topo da lista. Então, senhor Rodrigo Silva, se decida uma coisa ou outra, né? Por favor, vamos lá, continuando. Como está em Marcos capítulo 1, verso 36. Ora, novamente, como dissemos, é ponto passivo que Pedro exerceu certa liderança sobre o grupo, mas isto foi apenas por um pouco tempo. Assim que a igreja se organizou, o primeiro líder efetivo não foi Pedro, e sim Tiago. Você pode encontrar isso em Atos tá bom, Tiago, 12, vamos lá. verso Vamos 17, ver aqui. Atos 15, verso 12 e Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Pause. 6 e 9. Veja bem, ele vai dar várias citações bíblicas aqui. Vamos vê-las. Atos 12, 17, Atos 15, 12, Gálatas 1, 18. Essas passagens falam de uma certa liderança de Tiago, exceto a de Gálatas 1, 18, né? Que não fala em liderança alguma, somente fala que Paulo encontrou com Tiago, filho de Alfeu, chamado irmão do Senhor, que se trata de liderança, que não se trata de liderança alguma. Mas Paulo estava aqui em Jerusalém. E eu já digo por que somente Tiago estava lá. Ora, muitos podem não saber, mas Tiago foi o primeiro bispo constituído em Jerusalém. Podemos atestar isso na história eclesiástica de Eusébio, livro 2, capítulo 1, parágrafo 2, onde diz: naquele tempo também Tiago, chamado irmão do Senhor,
porque também ele era chamado filho de José. Pois bem, o pai de Cristo era José, já que estava desposado com a Virgem, quando antes que convivessem, descobriu-se que havia concebido do Espírito Santo, como ensina a Sagrada Escritura dos Evangelhos. Este mesmo Tiago, pois, a quem os antigos puseram o sobrenome de justo, pelo superior mérito de sua vida, refere-se que foi o primeiro a quem se confiou o trono episcopal de Jerusalém. Equivoca-se muito ele ao dizer que o primeiro líder da igreja foi Tiago, pois na verdade Tiago foi, sim, o primeiro bispo de Jerusalém. Daí o seu destaque em algumas passagens, como a do Concílio de Jerusalém. Aquela passagem que ele inclusive se referiu no começo do vídeo, mas a gente vai ver aqui. Espera aí um pouquinho. A gente pode ver a liderança de Tiago aqui em Atos 15, onde vai se falar sobre o concílio, realizado em Jerusalém. É muito interessante ver que, apesar de Tiago estar presidindo este concílio por se tratar de um concílio feito em Jerusalém, onde era território de liderança de Tiago, ainda assim Pedro teve uma liderança. Perceba, em Atos 15, versículo 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Veja bem, hein? Aqui Pedro fala muito claramente: vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. O que seria esse Deus me escolheu dentre vós aqui para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem, né? É óbvio que Pedro aqui está se referindo à passagem do Evangelho de Mateus 16:18, onde Jesus Cristo dá a ele esta missão, né? É muito claro, que vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, né? Para da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Mas aí algum protestante poderia questionar essa segunda parte do versículo, onde fala que para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ou seja, todos os apóstolos pregavam aos pagãos, não somente Pedro. Mas então por que Pedro se diz que da boca dele os pagãos ouviriam a palavra do Evangelho? Não parece estranho para você? Ora, na verdade aqui Pedro não está falando de uma simples pregação, pois essa pregação todos os outros apóstolos faziam, inclusive Paulo fez muito, né? Mas Pedro está falando aqui justamente nesse cerne que ele é, nessa pedra, ou seja, um ponto firme, onde a doutrina ali nele está, né? A palavra do Evangelho nua e crua, como ela foi dita por Jesus Cristo. Essa é pedra firme que a gente tem. Ou seja, todos os outros apóstolos que também, igualmente a Pedro, pregavam aos pagãos, tinham em Pedro, ou seja, depois que Jesus foi ao céu, né? Tinham em Pedro essa autoridade firme, essa pedra. Então a autoridade da pregação do Evangelho era sempre recorrida a Pedro. O que Pedro falasse, isto era o Evangelho. Então os outros apóstolos deveriam também seguir essa mesma pregação. Mas no fim dessa passagem aqui, no versículo 14, ou seja, não, antes no versículo 13, né? Que vai falar dessa liderança de Tiago, no versículo 13. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele.
Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Bom, Tiago aqui então, né, terminou. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra, né? E Tiago aqui então, como já falei, era bispo de Jerusalém, então aqui já está respondida, né, essa questão aí mentirosa que o Rodrigo Silva acabou de falar, né, que Tiago tinha uma liderança no começo. Bom, na verdade não era uma liderança da Igreja Universal, mas uma liderança da Igreja Local de Jerusalém. E eu gostaria de sugerir uma leitura para o senhor Rodrigo Silva, né, que leia a história eclesiástica de Eusébio. Então, continuando aqui no quarto argumento, vamos lá. 6 minutos e 9. Em último lugar, aponta-se para a frase Tu és Petrus. Tu és Petrus, perceba. O contexto desse argumento está aqui. Jesus dirige-se a Pedro, após a sua maravilhosa profissão de fé. Que dizem os homens de mim? Que dizeis vós? Aí Pedro responde, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo então confirma a sua promessa. Bem-aventurado. Eu já gostaria aqui mesmo de começar a refutar ele. Porque já no começo ele faz algo muito, digamos assim, capcioso, né? Aquela coisa maliciosa mesmo, de usar a palavra Petros, que é do grego. A gente vai descobrir aqui por que ele usa isso. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que a ti revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. Mateus capítulo 16, versos 16 a 19. Portanto, a ideia aqui é a de que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, isto é, a Igreja Católica. Eles ainda baseiam este entendimento no Tu és Petros. Primeiramente, devo chamar a atenção para um detalhe muito importante. Por que será que o senhor Rodrigo Silva cita Petros? Que é uma tradução para o grego, sendo que Jesus falava em aramaico, e o Evangelho de Mateus foi escrito em aramaico. Bom, é bem fácil descobrir com o termo grego ainda pode-se tentar algum malabarismo. Mas com o termo em aramaico, não. Pois kepa significa unicamente pedra. E não há um outro termo. Tanto que no texto do Evangelho ficaria mais ou menos assim. Tu és kepa, e sobre esta kepa edificarei a minha igreja. Não é escapatória e não. Perceba bem. Aqui está os caracteres em aramaico. Lê-se da direita para a esquerda, né? Cefas sobre esta Cefas. É bem perceptivo aqui. Lembrando que Cefas é a transliteração de kepa para o grego, hein? Vamos continuar. trocadilho entre as palavras Pedro, Petros em grego, e pedra, que seria Petra. Agora vamos solucionar os termos Petros e Petra. Eles são diferentes, será? Vamos ver. Lembrando sempre que, apesar de isto não servir de argumento, por estar sendo usado o termo grego, podemos igualmente refutá-lo. Petra e Petros, no grego koiné, o grego falado no primeiro século, eram sinônimos. Mais do que isso, existia um termo para designar pedra pequena, que não Petros. Esse termo é encontrado na passagem em que o demônio tenta Jesus para que transformassem aquelas pedras em pães. O termo para esta pedra aqui usada é litos. Portanto, litos seria o termo mais adequado segundo a interpretação protestante.
e não Petros. Também é muito interessante falar que no grego aqui, Petros foi a maneira de usar a palavra Petra no masculino, ou seja, Pedro era homem. Então, o gênero mandava que a palavra fosse modificada. Petros. Petra, feminino. Petrus, masculino. Isso não diferencia essas palavras. Elas significam a mesma coisa e não há registro bíblico para comprovar isso. Ele simplesmente fala ao vento que Petrus significa pedra pequena. Ele fala ao vento, ele não dá uma citação bíblica e nem nada. Ele fala que Petra, sim, que significaria pedra. Mas ele não, como disse, não cita, não há como comprovar isso na Bíblia inteira. E como eu provei aqui, pedra pequena não é Petros, é Litos. Petros, repetindo, para ele escutar bem. Petros é uma forma masculina de dizer Petra. Seria muito estranho chamar Pedro de Petra na época, porque é uma palavra feminina, afinal. E no grego existia já essa diferenciação de gênero, né? Petra, Petros. Assim como no português, você chama um homem de pedra? Não, né? Nós chamamos um homem de Pedro. Nós poderíamos dizer que Pedro, sim, é uma forma de dizer pedra, só que no masculino. Pedra é feminino, Pedro masculino. Assim, Pedro seria a pedra, isto é, o cabeça dos demais apóstolos e da igreja cristã. O problema com esta interpretação é que, embora não saibamos ao certo qual o jogo de palavras que Jesus teria originalmente usado em sua fala, porque, afinal de contas, ele falava aramaico. Sinceramente, eu não pensava que o Rodrigo Silva, aqui, sendo um cara tão inteligente, tão capacitado, chegaria ao ponto de dizer que não sabe como Jesus falou, porque ele falava em aramaico. Ora, é só pesquisar, meu velho. É só você ver como Jesus falava. Jesus falava em aramaico, então beleza. Jesus usava kepa. Mas eu não vi você usar por um segundo a palavra kepa. Por quê? Você tem medo dessa palavra? O que houve? Será que é muito difícil assim, descobrir que palavra que Jesus usou? Não é nada. Se eu tô falando aqui, será que eu tô dando uma formação mais completa? Eu que sou um simples leigo aqui, consigo dar uma formação mais completa do que tu, que é um cara super estudado e tal, tem diploma. Mas, olha, eu vou dizer aqui, vamos lá, vamos pegar essa parte aqui e dar uma refutada básica, vamos lá. Aliás, vamos continuar. Existe no Novo Testamento uma grande diferença etimológica entre a palavra grega Petros e Petra. Não, peraí. 7 minutos e 48. Olha o que ele acabou de falar aos 7 minutos e 48 do vídeo. Existe uma grande diferença etimológica no Novo Testamento da palavra Petros e Petra. É isso que ele acabou de falar. Eu quero, por favor, senhor Rodrigo Silva, que você me diga onde que a palavra Petros é usada no Novo Testamento, a não ser para designar Pedro. Eu quero que tu me diga agora. Quero que tu me diga se existe essa diferença etimológica. Então agora seria perfeitamente o momento em que você descorreria o Novo Testamento e me provaria isso. Por exemplo, por que você não pega aquela passagem da adúltera que é apedrejada? Por que você não pega essa passagem e me mostra ali onde é que está a palavra Petros usada? Não está a palavra Petros. Está a palavra Litos. Por que você não pega aquela passagem onde o demônio tenta Jesus Cristo para transformar as pedras em pães? Por que você não me diz ali onde é que está a palavra Petros? Ora, segundo você,
A diferença etimológica é muito diferente no Novo Testamento. Mas não há meios de comparação, porque a palavra Petros é somente usada para Pedro. E eu acabei de explicar aqui que Petros é o masculino da palavra Petra. Não tem diferença etimológica nenhuma. Ambos significam a mesma coisa. Repito, no português, ninguém tem o nome de pedra, e sim Pedro, porque Pedro é masculino, pedra é feminino. Petra. Petros, ou Pedro, refere-se a um pedregulho, uma pedrinha qualquer, enquanto Petra é uma rocha sólida. Note também... 8 minutos. De novo, né? Ele acaba de falar que Petros é uma pedra pequena e Petra é uma rocha sólida. Eu queria que ele me desse somente uma citação que comprove isso. Em que Jesus não disse, sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, mas antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: Pedro, eu sei que você é sincero, mas você é apenas um pedregulho. Contudo, a minha igreja eu edificarei sobre essa rocha sólida, muito maior do que você. Vamos refutar isso aí, vamos lá. Bom, eu acabei de provar que não é esse o significado do texto. Vou reforçar ainda mais. Em aramaico, temos duas palavras para designar materiais rochosos. Primeiro, Evne, que significa pedra, e Kepa, ou Cefas, transliterado para o grego, que significa rocha. Como no aramaico não há distinção de gênero nas palavras, quando foi traduzido para o grego, ficou como um nome próprio masculino, ou seja, Petros, visto que pedra é um nome feminino. Não há como comprovar que Petros significa uma pedra pequena, pois esta palavra só é usada para designar Pedro. E como eu já falei, para designar pedra usa-se litos, como na passagem da mulher adúltera, em João 8:7. Então pegaram em pedras, ou seja, litos, para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu no templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então pegaram em pedras, em litos. Não está, então pegaram em Petros. Não diz nada disso. Portanto, irmão Rodrigo Silva, a sua interpretação está absolutamente errada.